A gente guarda rancor na esperança de se vingar do outro, e então é como se o outro não merecesse o nosso perdão, e por não merecer, a gente guarda esse rancor nessa tentativa dúbia, estranha, grotesca de tentar se vingar do outro, tomando veneno, esperando que o outro morra. Então, hoje eu trago essa reflexão sobre esse tema que confunde e traz muita ansiedade e dificuldade de aceitação, tanto para quem sente, quanto para quem convive com o tal do rancor. Gente, a verdade é que o rancor é uma mágoa profunda que faz aflorar sentimentos de raiva contida. É um ressentimento permanente. O ressentimento é a porta de entrada para o rancor. E o ressentimento é uma mágoa, né? Uma mágoa causada por alguém ou uma situação que vivemos. Então, esse ressentimento, ele antecede o rancor. É um sentimento doloroso e ele é revivido a cada momento em pensamentos ou na convivência com quem causou aquele sentimento ruim. Significa sentir de novo a mesma sensação de dor e não esquecer o que passou. E isso continua gerando mais rancor. Essa emoção é vivida de maneira tão intensa que paralisa alguns aspectos da nossa vida. Sabe aquela coisa que você não consegue mudar? Muitas vezes ela tem uma profunda raiz, como se fosse uma erva daninha que cresce por ser regada o tempo todo com lembranças negativas. E aí o rancor está ali, regando essa erva daninha, essa raiz profunda que está paralisando alguns aspectos da sua vida. O rancor, a mágoa, é um gatilho para a ansiedade, por isso que tem tantas pessoas sofrendo com ansiedade também. A gente guarda rancor na esperança de se vingar do outro, e então é como se o outro não merecesse o nosso perdão, e por não merecer, a gente guarda esse rancor nessa tentativa dúbia, estranha, grotesca de tentar se vingar do outro, tomando veneno, esperando que o outro morra. Então, essa emoção ela é vivida de maneira tão intensa que, de verdade, ela paralisa muitos aspectos da nossa vida. Pessoas rancorosas geralmente são pessoas amargas e angustiadas. O rancor parece fazer parte da vida delas, mesmo sendo muito prejudicial à saúde emocional, física e mental. Então, as sensações de vingança são muito comuns em pessoas que sentem rancor. A pessoa que tem algum ressentimento, um rancor, né? A pessoa rancorosa, ela tem um desejo de fazer sofrer aquele que lhe trouxe o sofrimento. Fazer sofrer aquele que foi o seu algoz e fez ela sofrer. Então, é como se a vida estivesse girando em torno desse sentimento. E a vingança é um pensamento muito forte, profundo no ser humano. Toda situação de injustiça, as pessoas esperam alguma forma de vingança. Por isso que filmes de vingança, né, são a narrativa de muitos filmes de ação que vendem e explodem nas paradas de sucesso. Se vocês repararem, filmes como aquele. Ai, esqueci agora. Ai, tá na ponta da língua. Não sei quem, Implacável, Busca Implacável, do Liam Neeson, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá quantos filmes tem. E é um filme pautado nessa busca da vingança. É o filme também que bombou, que é com Denzel Washington, se eu não me engano, O Protetor. Ele é pautado também nessa... É uma narrativa toda em volta da vingança. Uma pessoa que foi ferida, foi magoada, sofreu, ficou com rancor e vai atrás de vingança por aquilo. Né? O filme John Wick lá, o novo filme do... esqueci agora.
aquele cara que fez o Neo, tá na ponta da língua. Minha cabeça hoje tá esquecendo esses nomes dessas pessoas, mas tá tudo bem, né? Então, aquele filme John Wick, não é do Liam Neeson, esqueci, não importa. Keanu Reeves. É um filme que tá bombando, vendendo pra caramba, e ele é pautado nessa narrativa de vingança. Então, perceba, a narrativa da vingança, ela é retroalimentada em filmes, em coisas que a gente vê e no social. Ontem mesmo, gente, um grupo de amigos, né, que ainda não estão despertos, e eu entro e faço parte desses meios porque são amigos de infância, mandaram no grupo nosso do WhatsApp um vídeo muito pesado de um pai que encontrou o estuprador da sua filha. E o vídeo era pesado, eu não sei por que eu abri o vídeo. A cena era o cara dando um tiro na cabeça do estuprador. Eu senti um misto de emoções muito viscerais e dolorosas, ao mesmo tempo a empatia e a compaixão por aquele pai que está defendendo a filha, mas ao mesmo tempo, qual é o direito dele de tirar a vida desse cara? É muito confuso, é até difícil traduzir esse mix de emoções que eu senti ao ver aquele vídeo. Uau! Fora aquela coisa, né, você vê uma pessoa dando um tiro na cabeça da outra num vídeo real. Mas o pior de tudo, sabe, gente, foi o que eu vi, era a reação e o texto cheio de ódio dos meus amigos. Se fosse eu, dava 3 tiros, sabe? Então, as pessoas ainda estão presas nesse paradigma da lex talionis, né? Lei de talião, do latim lex talionis, lei de talião, é a lei, né? Olho por olho, dente por dente. A que se faz, a que se paga. Muito complexo isso. Então, alimentar a ideia de vingança, a princípio, parece aliviar o sentimento e a dor, mas ao contrário, ele só reforça ainda mais o sentimento do rancor, que é tão difícil de lidar. A vingança é como se fosse, o sentimento que nutrimos de vingança é como se fosse um alívio temporário para o sentimento e a dor que você está sentindo, mas ele acaba reforçando ainda mais o rancor. E o rancor é um sentimento mal resolvido, né, gente? Uma dificuldade de aceitação. Muitas pessoas levam esse sentimento até o final da vida, por serem inflexíveis. Não que tudo isso pode causar nelas. A pessoa rancorosa, ela não vive o presente, ela não consegue se desligar do passado, virar a página, seguir em frente. É um peso que provoca sentimentos negativos, um ódio que parece mortal e nunca acaba. Uma agressividade que aflora a todo momento. É uma hostilidade praticamente descontrolada. O rancoroso, ele não tem consciência da amplitude do seu sofrimento mantendo esse comportamento. Ele não tem consciência de como ele está sofrendo mais por manter esse comportamento. E, de verdade, nesses momentos, quando você está nesse estado de rancor, é imprescindível você procurar ajuda profissional, iniciar a meditação, procurar o autoconhecimento, a autoobservação, observar e constatar que esse sentimento existe, aceitar que ele existe, abraçar essa sombra, acolher, entender que ela está aí e depois trabalhar no sentido de entender o aprendizado que aquela situação negativa te causou e a importância de você perdoar mental, fisicamente, energeticamente aquela pessoa. Então, o ideal, e é o que eu ensino para os meus alunos, e eu vejo que muitas pessoas chegaram nesse nível, outras estão buscando, estão muito próximo. É o que eu vivo hoje. Seria o ideal que todos nós pudéssemos resolver cada situação no momento que ocorre, naquele momento ali, ocorreu a parada, pum, resolveu. Sem ficar acumulando sentimento ruim. Então, para algumas pessoas e alguns dos meus alunos, muitos têm desenvolvido essa habilidade de perdoar com facilidade, graça e leveza aqueles que nos dão uns tapas ou as situações adversas que acontecem na vida, mas tem outras pessoas que para elas é habitual, é padrão guardar e realimentar tais sentimentos. Então, a baixa
tolerância à frustração é um dos fatores principais que compõem o sentimento de rancor. A nossa baixa tolerância à frustração é um dos fatores que compõem o sentimento do rancor. É isso mesmo, repito, isso é ouro. É a nossa baixa tolerância à frustração, a lidar com as frustrações do dia a dia, que é um dos fatores que compõem o sentimento do rancor. Na vida, gente, os acontecimentos nem sempre serão da forma como a gente quer. Para algumas pessoas, o fato de serem contrariadas já é o suficiente para causar impacto, inconformismo e até gerar rancor. Tem pessoas que só de serem contrariadas na sua forma de pensar e agir já é o suficiente para elas guardarem rancor para você por 3 gerações, por 3 vidas, tem que voltar 3 vezes aqui para perdoar, né? Principalmente os escorpianos. Mas é uma questão que nós precisamos observar. A sua baixa tolerância à frustração é o que está te fazendo gerar rancor, ressentimento com muita facilidade. Agora, se você aprender a habitar no fluxo, entender que todo mundo entra na nossa vida como nossos mestres para nos ensinar. Tudo acontece na vida para nos fazer feliz ou nos ensinar algo. Se algo acontece fora do planejado, da maneira que você não esperava, era para te ensinar algo. Quando você foca no aprendizado e perdoa aquelas crianças, aqueles outros seres humanos falhos como nós, você segue em frente, sabe? Porque não vale a pena ficar preenchendo o nosso coração com esse sentimento tão fraco, tão baixo, de tão baixa vibração. Fraco no sentido de baixa vibração, porque ele é muito forte e visceral para quem sente rancor, a ponto de ser quase impossível ver uma luz no fim do túnel, de liberar toda essa ansiedade que o rancor traz para a nossa vida. E como eu já disse, o ressentimento é a antessala do rancor. E o rancor é o antagonista do perdão. O rancor é tóxico. As pessoas não perdoam as outras esperando punir, se vingar dos geradores da sua própria dor. Então, as pessoas não perdoam as outras esperando se vingar daquele que causou dor nelas. Daquele não, daqueles que causaram, né? Porque são várias e a gente vai guardando rancor em relação a um monte de gente. Ah, eu ressinto meu pai, ressinto minha mãe, ressinto fulano, ciclano, aquele meu ex senhorio que me cobrava o aluguel e me humilhava, eu ressinto fulano e enfim, né? E como eu já disse, né, essa célebre frase de William Shakespeare, esse talentosíssimo escritor, guardar rancor é como tomar veneno esperando que o outro morra. E quem está sofrendo, quem está adoecendo é você, tá? É você. Então, vamos entender um pouco a anatomia do rancor. Porque a anatomia do rancor é a anatomia do perdão. Entendendo a ciência por trás disso, você vai ficar empoderado para perceber que você tem também a capacidade aí orgânica de liberar esse sentimento. Então, o nosso cérebro, ele tem a amígdala, que é a parte do cérebro que faz parte do nosso sistema límbico, também conhecido como cérebro reptiliano. A amígdala é um importante centro regulador do comportamento sexual, do comportamento agressivo, respostas emocionais e de reatividade, né, a estímulos biologicamente relevantes. Então, quando nós recebemos um gatilho para raiva ou rancor, a amígdala é quem recebe o primeiro estímulo. Quando algo acontece que te gera esse sentimento de rancor, é a amígdala que está recebendo o primeiro estímulo. E aí ela ativa o hipotálamo.
O hipotálamo ele é responsável por ligar o seu sistema nervoso, que é um sistema regulado, vamos dizer, eletricamente, o nosso sistema nervoso central, ele é regulado por impulsos bioelétricos que se espalham pelo nosso corpo. Quando você sente dor, é um impulso bioelétrico captado pelo seu sistema nervoso central, e esse estímulo é enviado para o seu cérebro, que entende aquilo como dor e gera o estímulo, a sensação de dor, tá? Então, a amígdala, ela ativa o hipotálamo, e o hipotálamo, ele liga o sistema nervoso ao sistema endócrino. O sistema nervoso, ele é bioelétrico, o sistema endócrino é químico, orgânico, hormonal. Então, nós somos seres bioquímicos, né, em essência. E isso sintetiza a secreção de neurohormônios. E aí o hipotálamo, através da descarga de um hormônio liberador de corticotrofina, sinaliza para sua glândula pituitária, que também é conhecido como hipófise, ou dentro da visão dos chakras, é como se fosse o chakra coronário, né? É o teu chakra coronário, fazendo com que as glândulas suprarrenais elas sejam ativadas por um outro hormônio, e aí essas glândulas suprarrenais começam a secretar hormônios que vocês já devem ter ouvido. Os hormônios do estresse: cortisol, adrenalina, noradrenalina. E quando a gente tem muito cortisol rodando no nosso sistema, isso diminui a serotonina. E sabe o que a serotonina faz por você? É o hormônio que faz você se sentir feliz. Uma diminuição dessa serotonina pode fazer você sentir mais raiva e dor com mais facilidade, bem como aumentar o seu comportamento agressivo e levar à ansiedade e depressão. Então, tudo isso é química, gente. O rancor é química. É todo um processo onde a sua amígdala ativa o hipotálamo faz a ligação do sistema nervoso com o sistema endócrino, liberando neurohormônios. Esses neurohormônios ativam a sua glândula pituitária, né, também conhecida como a glândula hipófise ou o chakra coronário, e isso ativa as suas glândulas suprarrenais, que começam a liberar hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina e noradrenalina, que são hormônios extremamente viciantes. O nosso corpo se torna dependente desses hormônios. Isso é um sentimento tóxico, porque você fica intoxicado e viciado por esse hormônio. E ao ficar viciado nesse hormônio, você fica retroalimentando o rancor. E esse rancor, ele diminui a sua serotonina, que é o hormônio que te faz se sentir feliz. E sem a serotonina, você começa a sentir raiva e dor com muito mais facilidade. Então, é um processo retroalimentador contínuo e cíclico. E aí, também, esse elevado nível de cortisol suprime as atividades no seu córtex pré-frontal e no seu hipocampo. Aí, a atividade que é suprimida no córtex pré-frontal evita que você use o seu melhor julgamento, impedindo você tomar boas decisões. E aí, o que acontece? O que acontece? Você perde sua capacidade de julgamento, de tomar boas decisões, de optar por não viver no rancor, no ressentimento, na dor. Então, tudo isso está interligado. E pior, a atividade que foi suprimida no seu hipocampo também enfraquece a sua capacidade de armazenamento de memória de curto prazo. E isso impede que você crie novas memórias, memórias melhores, e se liberte daquelas memórias antigas de rancor, de dor, de ressentimento e de sofrimento. Então, sabe quando você está lá no meio daquela discussão com alguém e aí você não consegue lembrar daquele argumento que você tinha ensaiado na frente do espelho? Tá aí o porquê. O seu hipocampo suprimido não conseguiu armazenar essas memórias de curto prazo. E aí o
define, né, o rancor como um ressentimento intenso provocado por um ultraje ou uma ofensa que ocorreu na sua vida. E para entender como esse rancor, que é todo químico, afeta uma pessoa fisicamente, é preciso a gente compreender o conceito de doenças psicossomáticas, tá? Então, o que são as doenças psicossomáticas? Alguém aqui conhece ou já ouviu falar sobre doenças psicossomáticas? Quem aqui já ouviu falar desse termo psicossomático ou doença psicossomática? Fala aqui para mim. Eu não, nunca. Gostaria de saber, até para entender que nível de aprofundamento nessa explicação eu tenho que entrar, porque ter um entendimento mínimo do que é uma doença psicossomática vai fazer com que faça mais sentido para você, né? O entendimento do porquê toda essa química do rancor, toda essa anatomia do rancor afeta somente o seu corpo. Estou vendo várias pessoas respondendo aqui, eu, sim, já. O pessoal aqui também no Facebook, o pessoal no YouTube também, né? Bastante pessoas já ouviram falar, outras não, né? Algumas aqui comentaram que não ouviram falar, mas a grande maioria já ouviram falar sobre as doenças ou o termo psicossomático. A psicossomática é uma doença caracterizada por sinais e manifestações apresentados pelo seu corpo, onde os exames médicos não conseguem descobrir uma origem orgânica ou biológica para o sintoma. Não encontra, não tem uma raiz orgânica ou biológica para o sintoma. Então, muitos começam a chamar essas doenças psicossomáticas de doenças crônicas, porque não sabe qual é a raiz. Não tem uma raiz lógica dentro do pensamento da medicina alopática convencional, não há uma visão lógica de um distúrbio orgânico, talvez por uma queda de um hormônio, ou um distúrbio biológico por conta de um dano em alguma célula, uma mutação de alguma célula, enfim. Então, em outras palavras, sentimentos doentios como rancor, ódio, inveja, ciúme podem gerar enfermidades no corpo, e muitas delas bem graves, porque na ausência dessa origem orgânica e biológica, muitas doenças são geradas por questões emocionais. Questões emocionais, tá? Então existem vários sentimentos negativos, um deles o rancor, que geram doenças no corpo. O principal, o mais citado em estudos, artigos científicos, é o rancor, mas existem outros também. Por isso que o rancor é um dos sentimentos mais tóxicos. Rancor, culpa e vergonha. Rancor, culpa e vergonha. São dos sentimentos mais tóxicos porque, segundo estudos, já estão diretamente ligados a algumas doenças específicas. Então, voltando para o rancor, ele é um dos sentimentos mais lembrados quando se fala de doenças psicossomáticas. Então, aqui está uma lista de doenças que o rancor pode ocasionar, a falta de perdão ocasionar na sua vida. A citar alguns: doenças cardiovasculares, como hipertensão, angina, taquicardia. Pois é, rancor pode gerar isso. As doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritável. Eu sofri muito com gastrite no passado, quando eu ainda não tinha perdoado uma pá de gente que tinha me feito mal. Doenças respiratórias, asma, bronquite. Quando eu era pequeno, eu tinha asma nervosa, que os médicos chamavam, né? Asma nervosa. Eu estava passando por sérias questões emocionais na minha infância, vendo meu pai e minha mãe brigando o tempo todo, e eu ficava muito nervoso com aquilo e a asma atacava. Doenças
Dermatológicas, como herpes, urticárias, enfisemas, né, também estão na lista aí de doenças provocadas pelo rancor. Doenças do sistema nervoso, como enxaquecas, cefaleias, vertigens e outras, também estão diretamente ligadas ao rancor. Doenças endocrinológicas e metabólicas, diabetes, obesidade, diabetes, obesidade. Doenças das articulações, muito comuns também, tendinites, artrites e outras. Se você tem tendinite no braço, o que é isso que você está segurando com tanta força que ainda não soltou, que ainda não largou? Se você tem tendinites nos ombros, o que peso é esse que você está carregando aí com você há tanto tempo e ainda não liberou, não soltou, não perdoou? Que dores são essas que você ainda guarda dentro de você? Que traumas que você viveu? Que perdões que você não deu? Que rancor que você continua alimentando aí dentro de você? Pois é, essa dor que você sente emocional virou dor física. E aí chamaram de fibromialgia. E aí, em crises, as pessoas se entopem de remédios que vão ir na consequência, que é a dor. Vamos lá para a lista. Doenças infecciosas, doenças autoimunes, Alzheimer, mal de Parkinson. Pois é, Alzheimer, mal de Parkinson. É verdade. Não tem cura para o Alzheimer e mal de Parkinson. Mas tem a prevenção, é aprender a perdoar. O veneno é o rancor que você guarda. Mas o remédio é o perdão. Câncer, na lista também. O câncer é outra doença que chamam de doença crônica, que para muitos não tem cura, mas que cada vez mais a ciência e a medicina têm observado que a raiz é emocional. E também o rancor ele pode ocasionar muitos transtornos mentais e comportamentais na gente. Então, o que é isso que você ainda não perdoou? O que é isso que você ainda não deixou para trás? O que é isso que você vem deixando ser o gatilho da sua ansiedade, da sua depressão, da sua angústia? Por isso que eu convido todos vocês aí para o nosso retiro virtual de meditação, o Soma Experience, que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, na nossa jornada Controle a Sua Ansiedade. Tá? Controle a sua ansiedade. Ó, a Maneide falou, comprovado por mim, o câncer é emocional. A Maneide já contou a história dela, sofreu com câncer e ela trabalhou no emocional, claro, com acompanhamento da medicina e conseguiu se curar do câncer, né? Conseguiu se libertar do câncer. A Angel Music oficial falou totalmente emocional. Pois é, meu anjo. É totalmente emocional. Então, resumo da ópera de hoje é: você não perdoa porque quer punir ou se vingar de alguém. Mas no final, quem está tomando o veneno é você. Outro não está nem aí para o que está acontecendo na sua vida. Mas você, nessa tentativa de se vingar, nessa tentativa de punir o outro de alguma maneira, não, ele não merece, ela não merece o meu perdão. Eu quero punir e vou punir eles até o fim da minha vida. Sabe quem você está punindo? Você mesma. Você mesmo. Então, minha gente, você quer se vingar mesmo daqueles que te fizeram mal? Você quer se vingar deles?
De verdade? Então perdoe, siga em frente, siga o baile, siga a vida. Participe também do nosso retiro virtual de meditação do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, onde a gente vai estar fazendo práticas que vão promover esse estado de se sentir hormonal mais elevado para que você tenha mais condições e consciência de perdoar, não só mentalmente, mas emocionalmente, energeticamente, biologicamente, fisicamente, quimicamente. Para se inscrever, o link está na biografia do meu perfil aqui no Instagram. Quem está me acompanhando pelo YouTube, acabei de comentar aqui com um link para inscrição. Lembre-se que a melhor vingança contra aqueles que te feriram é você perdoá-los. Para você seguir sua vida todo trabalhado na plenitude, toda trabalhada na plenitude. Não deixe que aqueles que te feriram continuem te ferindo. Essa é a verdadeira vingança. É a melhor vingança. Só que o perdão ele tem que ser verdadeiro. Aí que está um grande desafio. O sentimento mais próximo do perdão é o amor, né? E aí, quando eu falo ame aqueles que te fizeram mal, você vai falar assim: tu tá maluco, né, Gabriel? Tá falando besteira aí. Como que eu vou amar aquele safado? Como que eu vou amar aquela mequetrefe? Como eu vou amar aquele desgraçado que fez isso comigo? Não dá, não consigo. Não dá, não dá para amar. Pois é. O verdadeiro perdão, aquele que você consegue seguir em frente. Seguir em frente e perdoar visceralmente é amando aqueles que te feriram. E aí, nossa, tá aí o grande desafio do autoconhecimento. Tá aí o grande desafio da vida. Por isso que nós estamos na era dos sentidos. Não basta eu vir com informação tentando provocar a transformação. Só a informação sozinha não será suficiente para que você transforme a sua vida. Numa era com tantos estímulos, muita cor, muito brilho, muito sabor, muito sal, muito açúcar, muita gordura, muitos estímulos, nós estamos na era do sentir. E não adianta eu tentar ensinar amor para adultos falando somente. Eu preciso fazer vocês sentir esse amor. Eu preciso ensiná-los a como sentir esse amor visceralmente. E aí o caminho que eu encontrei é a meditação, que é quando você para consigo mesmo, respira no som da batida de músicas eufóricas, com frequências tripneurais, usando técnicas específicas de respiração para elevar a energia da sobrevivência para a criação, ativando, alinhando os seus centros energéticos, expandindo o seu chakra cardíaco, pegando a sua energia sexual, sua energia da Kundalini, convertendo, usando ela para alinhar você completamente, corpo, mente e espírito. Nós usamos a respiração, que é do corpo, para induzir a mente num estado de relaxamento. Utilizamos as visualizações para auxiliar a mente e induzir o corpo nesse estado de bliss, de êxtase. E com essas técnicas ritmadas, a música induzindo as ondas cerebrais para frequências específicas, fazendo o que nós chamamos de brainwave entrainment, ou ressonância harmônica, fazendo esse arrastamento das suas ondas cerebrais para aquelas frequências específicas nas quais as sugestões desses sentimentos conduzidas por guiança vão te fazer sentir essa energia dessa emoção, vai fazer com que você viva visceralmente esse sentimento de amor e perdão, de gratidão, de alegria em estar vivo, de gratidão pela vida. E aí, na luz desse amor, todo esse rancor vai se dissipar. Mas, na era dos sentidos, a melhor forma de ensinar adultos sobre sentimentos não é mais através de parábolas. O mundo mudou, as pessoas mudaram. Agora
é através de emoções, fazendo vocês sentir e usando todos os recursos tecnológicos que nós temos ao nosso alcance. Música, frequências, vibrações, técnicas avançadas de respiração, visualizações guiadas, tudo isso para que você possa viver, sentir esse perdão visceralmente, que é até amar aqueles que te fizeram mal. Então, convido vocês a experimentar sentir um pouco dessa experiência na nossa no nosso retiro mesmo de meditação virtual e online, que vai acontecer do dia 1º ao dia 5 de fevereiro, na próxima semana mesmo. Para se inscrever, link na biografia do meu perfil no Instagram. O primeiro link está lá, Jornada Controle a Sua Ansiedade. Quando você clicar, você vai entrar numa página onde você vai deixar seu e-mail, entra no grupo do Telegram, entra no grupo do Facebook e viva essa experiência nessa egrégora linda que estamos todos criando. Gratidão, Juliano, amado, aí pela contribuição, todos que comentaram, que estão aí interagindo, Pati, a Maneide, a Thalassa, a Luca, a Wani, essa galera aí, Emília, Franco News, a Angel Music, Rosália, Ângela, a galera toda que interagiu aqui também pelo Facebook, Paula, Mércia, Sueli, Sandra, Ignês, essa galera do bem que interagiu na live toda, que curtiu, que seguiu. Gratidão a todos que estão aí auxiliando este trabalho para que a gente possa chegar em cada vez mais pessoas e ensinar através do amor também. A Manede comentou aqui, sem tapas hoje. Pois é, hoje foi através do amor. Nem todo dia é através da dor, mas precisamos sentir para aprender o que é amor. Precisamos sentir para aprender o que é perdão. E nesses anos todos ensinando o amor, o perdão, a gratidão, através do ato de sentir visceralmente isso em meditação, eu percebi que muitas pessoas não têm internamente esse recurso, não no sentido de que não existe dentro delas, é que elas não sabem como encontrar e recorrer a esse recurso de se sentir grato, de se sentir amado, amando, perdoando, perdoado. Então, com as técnicas certas, a gente vai auxiliando as pessoas a encontrar essa centelha divina, tá? Essa centelha divina que está aí dentro de você. E aí a Vanessa Regert perguntou aqui no Facebook: como perdoar e não deixar mais a pessoa lhe fazer mais mal? No meu caso, já perdoei várias vezes e a pessoa fazia cada vez mais pior, sem medir a maldade. Hoje acredito que não perdoei para ficar distante, como se fosse autodefesa, sem vingança, só querer distância. Vanessa, meu anjo, participe com a gente, tá? Desse retiro virtual de meditação, que você vai sentir na prática como vibrar nesse sentimento de perdão. Mas veja bem, meu anjo, perdoar não é trazer essa pessoa de volta para sua vida, não. Perdoar não é comprar essa pessoa para levar para casa, não. Muitas pessoas confundem, né? Não, eu perdoei, então tem que voltar a conviver com fulano ou com ciclano. Gente, não é assim, não. Perdoa e segue o baile, deixa a pessoa lá na vida dela. Perdoa mesmo, mas não traz essa pessoa de volta para sua vida, não. Se ela te fez muito mal, não tem necessidade de você perdoar e achar que para perdoar de verdade tem que voltar a conviver com esse crápula, com essa mequetrefe, sei lá. Coitados, são seres também de luz, são anjos, só estão perdidos no caminho do autoconhecimento. Por isso que não estão fazendo bem ao próximo, estão fazendo mal. Mas está tudo bem, está tudo bem. Perdoa, mas perdoar não é acolher, tá? Não é trazer essa pessoa de volta para sua vida. Olha, ela falou, então já perdoei, no caso é minha sogra. Deus me livre, Deus me livre. Sogra, só lá bem distante, lá na casa dela, eu aqui na minha. Brincadeira.